E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Gomes e no vídeo de hoje eu vim aqui para salvar uma inscrita do canal. Olha só, uma inscrita do canal veio em um dos meus vídeos e comentou assim, um dos vídeos mais vistos do canal, acho que é o segundo vídeo mais visto do canal, que é sobre fatoração. Ela comentou assim: professor, estou há dias tentando resolver a equação. Resolver, nesse caso, ela está falando dessa expressão que ela quer fatorar essa expressão. Não estou conseguindo. Seu método me ajudou muito em outras, mas não sei o que fazer quanto ao sinal negativo. Tá bom. Melissa, vamos lá ver o que eu consigo fazer para te ajudar. Ó, vou passar aqui para a tela do meu computador. Já escrevi a equação aqui, ó. Deixa eu só conferir aqui de novo. Menos 3x ao quadrado mais 4x menos 4. Ok, conferido. Agora vamos lá e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Olha, primeiramente, qual que é o objetivo? É fatorar. Fatorar é escrever um número dessa forma aqui, ó. Um número, uma expressão multiplicada por outra expressão, né? Então, é uma expressão do primeiro grau multiplicado por uma outra expressão do primeiro grau que vai dar essa expressão do segundo grau, esse polinômio aqui. Então, fatorar um polinômio é escrever ele como uma multiplicação de polinômios mais simples. Qual que é o método que eu estava ensinando? Você, primeira coisa, pega esses dois números aqui, ó, o número que está acompanhando o x ao quadrado e o número que é o termo independente e vai multiplicar eles junto com o sinal. Pode juntar o sinal. Então, olha, menos 3 vezes menos 4 vai dar quanto? Vai dar menos vezes menos mais 3 vezes 4, 12. Beleza. Agora a gente separa os números que multiplicado vai dar 12. Então a gente vai fazer aí, ó, algumas manipulações nessa expressão para que a gente possa fatorar, né? E o primeiro passo é multiplicar, encontrar valores que multiplicado dá 12. O primeiro é 1 vezes 12, né? 1 vezes 12, beleza. Depois vem o 2, 2 vezes 6. Depois vem o 3, que é 3 vezes 4, ok. Tem também o 4, só que o próximo já vai começar a repetir, vai ficar 4 vezes 3, só que aqui a gente já tem, né? Aí beleza. Agora o que a gente faz? Esse número do meio, a gente vai reescrever esses números da extremidade primeiro. As extremidades a gente vai só manter por enquanto, menos 4 de cá. E esse número aqui do meio, a gente vai escrever ele como? A gente vai escrever como uma soma ou subtração desses números. Ó, tem algum número aqui que somado ou subtraído vai dar 4? Olha, 1 mais 12 não tem como. Ou 12 menos 1 não tem como. Ou menos 12. Nada que você fizer aqui com 1 e com 12 vai dar 4x, vai dar 4. Mas olha aqui, se a gente fizer 6 menos 2, vai dar 4 positivo. Então, o 4x eu posso escrever como mais 6x menos 2x. Ou seja, nós agora já temos o quê? Já temos o 4x escrito nessa forma diferente aí, ó, 6x menos 2x. Gente, a gente está mantendo o valor das coisas, a gente só está reescrevendo de formas diferentes, a gente só está manipulando aí, ó, a expressão. Agora o que a gente faz? Vamos fatorar mais um pouco, vamos mexer mais um pouco nessa coisa. Olha, tá vendo que aqui, ó, nós temos o 6? O 6 ele pode ser escrito como 3 vezes 2. Por que eu vou escrever ele como 3 vezes 2? Porque eu vou querer fazer um agrupamento. Eu vou para identificar os fatores comuns. Olha, aqui tem menos 3x. X ao quadrado pode ser escrito como x vezes x, né? Mas o 6 pode ser escrito como 3 vezes 2, e aí tem o x, menos o 2x, já o 2
aqui já é primo, né? Menos o 4, que é, eu posso escrever como 2 vezes 2. Eu só abri, fatorei todos esses números aqui, ó, para facilitar a gente visualizar o que está acontecendo aqui. Olha, quem já está com os olhos mais perceptivos ali, já está mais afiado, não vai precisar tá fazendo detalhadamente igual eu estou fazendo. Aqui eu estou fazendo bem tranquilo, né? Para quem tiver com mais dificuldade conseguir acompanhar, né? E aí quem não tiver dificuldade, tá de boa, segue sua vida. Olha só, aqui nós temos alguns fatores em comum. Olha só, vamos pegar esses dois aqui, ó, e vamos agrupar eles. E esses outros dois aqui, ó, esses outros dois nós vamos agrupar também. Olha só, vamos pegar os fatores que é comum e vamos colocar em evidência. Ó, aqui nós temos o 3 aqui e o 3 aqui. Beleza. Nós temos o x aqui e nós temos o x aqui. Vamos colocar em evidência. Vai ficar como? Olha, vai ficar 3x, a gente escreve os números que a gente circulou, abre parênteses, né? E escreve o que sobrou. Sobrou menos, sobrou x e sobrou mais, sobrou o x aqui. Beleza. Não, o x não. Sobrou 2 aqui, ó. Sobrou 2. Desculpa aí, ó. Sobrou o menos, o x, o mais e o 2. Então, menos x mais 2. Olha, se a gente fazer... O que a gente fez foi fazer o inverso da distributiva, se a gente, que é a fatoração, né? Fatoração do fator comum em evidência. Se a gente multiplicar aqui, ó, a gente multiplicar, fazer a distributiva aqui, o chuveirinho, a gente vai voltar nessa aqui. Beleza, tranquilo, Gabriel. E agora? O que a gente faz? Vamos mexer mais um pouquinho. Olha, nós temos aqui menos 2x menos 2 vezes 2. O que vai dar para fazer aqui? Nós podemos colocar o menos 2 em evidência, tá? Nós temos aqui, ó. Vamos colocar o 2 em evidência. Coloca o 2 aqui e o 2 aqui. Vamos pôr o menos também, que aí já junta tudo. Menos 2 em evidência. Então vai ficar assim, ó. Menos 2, aí abre parêntese e coloca o que sobrou. Sobrou o x e sobrou o 2, positivo. Então, mais 2. Beleza. Aí que tá o problema aqui, ó. Nós não vamos conseguir fazer essa fatoração do jeito que está aqui. Por quê? Porque, olha, nós temos menos x aqui e aqui está o x positivo. Aqui nós temos menos x mais 2 e aqui nós temos x mais 2. Se eu colocar o menos em evidência, ficaria assim, ó. Ficaria menos 3x vezes, aí ficaria aqui, ó, x menos 2 menos 2 e aqui, ó, x mais 2. Aí a gente não consegue agrupar, porque essa aqui é x menos 2 e essa aqui é x mais 2. E aí deu problema, né? Por isso que a gente não consegue usar esse método, porque chega aqui nesse passo aqui, ó, tretas, tretas, tretas. E agora? O que a gente faz? Então, pessoal, se por aquele método não funciona, como vocês podem ver, a gente trava em um passo aqui que a gente não consegue colocar mais nada em evidência, não vai ter fator comum. Então, nada mais justo do que a gente investigar outro método. Qual outro método que tem para fatorar? Olha, como aqui é um trinômio do segundo grau, nós vamos pelo método de Bhaskara. Qual que é o método de Bhaskara? Para o método de Bhaskara aqui, você já tem que ter uma familiaridade com equações do segundo grau para poder usar ele. Então,
eu vou aqui partir da pressuposição que você já tem um certo conhecimento de equações do segundo grau. Mas caso você não tenha, não se preocupe que eu vou dar uma palhinha aqui, tá bom? Então, essa é uma aula bem completa, tá bom? Vamos lá. Olha, como que funciona o método de Bhaskara? Todas as equações do tipo ax ao quadrado mais bx, as expressões mais bx mais c, equação do segundo grau, pode ser escrito como esse coeficiente a vezes x menos 1x1, que eu já vou explicar quem que é o x1, multiplicado por x menos o x2. Então quer dizer que uma equação do segundo grau que está escrito nesse formato aqui pode ser fatorada desse jeito aqui. Então, se tiver uma fatoração, vai ser nesse formato aqui. Ela é um pouco mais forte do que aquele outro método, tá? Mas só que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, e precisa de alguns conceitos a mais. Mas quem que é x1 e x2? Olha, x1 e x2 são as soluções dessa equação aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a gente teria que resolver essa equação do segundo grau, identificar quem que é o x1 e o x2, que são as soluções dessa equação do segundo grau, e aí a gente joga na fórmula aqui, que a gente joga nessa fórmula aí, e aí vai dar certo. A fatoração. Mas, para achar o x, a gente vai ter, achar a solução, a gente tem uma fórmula, que é a fórmula de Bhaskara, que ela é o seguinte: x igual a menos b mais ou menos a raiz de um delta, que eu já vou falar quem que é esse delta, dividido por 2 vezes o a. Então, 2 vezes o a. Então, o que acontece? Tá vendo que o x ele vai depender de um termo que tem uma raiz de delta? Vai depender de um delta. Só que esse delta, ele tem um valor, né? Esse delta, eu vou colocar o valor de delta aqui. O delta também depende dos coeficientes. Esse delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá, Gabriel? E agora? O que isso vai me ajudar? Olha, nós temos 3 casos nesse delta aqui, ó. O delta pode ser igual a zero, o delta pode ser maior que zero e o delta pode ser menor do que zero. Eu vou colocar o caso do igual a zero, o caso do maior que zero em cima e o igual a zero embaixo. Beleza. Então pode ser maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Vamos analisar essa situação aqui. Quando nós temos um delta maior que zero, a gente vai ter, por exemplo, raiz de 4, a gente vai ter mais ou menos 2, né? Mais ou menos um valor. Quando for mais, vai ser uma resposta, quando for menos, vai ser outra resposta. Então, a gente vai ter duas soluções. Ou seja, nós vamos ter duas soluções diferentes. Então, nós vamos ter o x1 e o x2 diferentes. Agora, quando o delta é zero, aqui ó, somar zero ou subtrair zero não muda nada. Então, a gente vai ter soluções, vai ser uma solução só. Na verdade, é duas soluções, só que elas são iguais. Então, soluções iguais. Ou seja, o x1 é igual ao x2, tá? Então, a gente vai ter essa situação aí.
E nessa última, a gente tem uma impossibilidade aqui nos números inteiros. A gente tem, nos números reais, a gente tem que não tem como tirar a raiz de um número negativo. Não existe raiz de número negativo. Então aqui, ó, não tem solução. Não tem solução. Olha, então quer dizer que quando delta é maior que zero e quando delta é igual a zero, a gente consegue escrever nesse formato fatorado aqui. O problema é quando o delta é menor que zero. Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar como que é o delta dessa equação que a gente pegou aqui. Olha, nós sabemos que a fórmula do delta, ela é, o delta, ele é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Comparando com aquela equação aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, comparando, nós vamos ter aqui que o A ele é igual a menos 3. O B é igual a esse mais 4. E o C, ele é o menos 4. Então, vamos substituir nesses valores aqui, ó. Então, o delta, ele vai ser o quê? B ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, só que o A é menos 3, vezes o C, que é menos 4. Vamos lá, então, delta é igual a 4 ao quadrado, é 16, menos menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Então, o sinal é menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4 dá 48. Então, o delta é igual. Olha, conserva o sinal do maior e faz a subtração aqui, ó, na soma de números inteiros. Né? Conserva o sinal do maior e subtrai. 48 menos 16 vai dar 32. Ou seja, nós temos um delta menor do que zero. Quando o delta é menor do que zero, aquela equação, né, nós não vamos ter x1 e x2. Né? x1 e x2 não existem. Não existem nos números reais. Então, qual que é a conclusão, Melissa? A conclusão desse vídeo é o seguinte: nem sempre é possível a gente encontrar uma fatoração ali com os números reais, com os números inteiros, certinho, bonitinho. Nem todas as equações têm uma fatoração certinha igual a gente viu. Só algumas, tá? Então, nas equações que o delta é menor que zero, realmente, infelizmente, o método vai travar. Mas se o delta for maior que zero, aí sim aquele método vai fluir tranquilo, tranquilo. Como você mesma disse, que tentou usar o método em outras equações e deu muito certo, mas já nessa falhou. Mas não é porque você não aprendeu o método ou porque o método é ruim. É porque para algumas equações não existe a fatoração mesmo, tá? Não tem a fatoração na forma com números reais, né? Agora, se você for expandir para os números complexos, aí sim você já tem uma coisa bem mais avançada e aí você consegue fatorar. Mas com os números reais, infelizmente, nem todas as equações vai ter a forma fatorada como a gente está escrevendo aqui, ó. Que no caso era o nosso objetivo. Então, foi por isso que o método não deu certo, tá? Então é isso. Espero que tenha respondido, espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui e tchau! Nossa, mas eu falei um tchau parecendo que eu tava falando com uma criancinha. Que horror! Falou!